Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Estaria João Batista duvidando de Jesus? Sim, é exatamente o que diz a passagem. Mas ele não duvidava de Jesus em si, mas a respeito de se ele era de fato o Messias prometido por Deus ou como ele cumpriria as promessas messiânicas. Por isso ele manda os seus próprios discípulos perguntarem ao próprio Jesus. Parece incrível que João estivesse duvidando do Messias, mesmo depois dele dizer: Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele mesmo testemunhar o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Isso ocorreu porque João recebeu a promessa de que Jesus viria e instauraria o governo terreno sobre Israel, e que ele seria um rei que viria trazer justiça e restituição eterna para o povo judeu. Esse era o pensamento de João e de muitos judeus a respeito da primeira vinda do Messias. E esse pensamento não estava totalmente errado, mas naquele momento ainda não era a hora de que se cumprissem algumas profecias que ainda não se cumpriram. Mas na primeira vinda de Jesus se cumpriram muitas profecias, como a de Isaías 53, por exemplo, e ainda outras profecias se cumprirão para Israel no milênio, quando Jesus ele vier de fato governar aqui na terra e estabelecer o centro do seu reinado em Jerusalém. Só que a questão é que João queria se ver livre do cárcere e queria que o Messias fosse do jeito que ele queria que fosse. Daí que vem a falta de confiança em Jesus, que é diferente da incredulidade dos fariseus. Então a gente não pode comparar uma coisa com outra. João tinha dúvidas, só que ele não deixou de acreditar em Jesus. É importante a gente ressaltar esse ponto. E aí você pergunta, mas como que João poderia duvidar de Jesus? Do mesmo jeito que eu, você, o apóstolo Pedro e outros também duvidaram de Jesus em algum momento, mesmo depois de ter a revelação de quem Jesus é. Quando a gente passa por dificuldades, a gente duvida de Deus. Isso ocorre porque a gente quer que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando você ora para Deus curar você, ou sua mãe, ou seu pai, e Deus não atende a sua oração, Deus não estabelece a cura, é porque Deus não quis. E ele continua sendo Deus nesses momentos. O próprio Deus se privou do sofrimento quando ele foi crucificado. Ele passou por fome, com certeza, ele teve queimaduras por causa do sol. Ele andou quilômetros no deserto, foi humilhado, rejeitado, conheceu a solidão, a fome e muitas outras coisas. Então, o próprio Jesus, ele não se privou do sofrimento, mas ele passou por todas essas dificuldades para que fosse feita a vontade de Deus. E agora João, nesse momento de dificuldade, está duvidando de Jesus, assim como você também duvida na primeira dificuldade. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre a vida e sobre a morte. É esse Jesus em quem nós confiamos. Não devemos perder a nossa esperança ou desconfiar de Deus, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E se passamos por dificuldades ou provações, é porque Deus permitiu. Tudo precisa da permissão de Deus. Mas ao contrário de muitos, João não estava de modo algum abandonando a fé. Ele demonstra humildade em enviar os discípulos para perguntarem a Jesus se ele de fato era o Messias ou como ele iria cumprir as profecias messiânicas. Isso demonstra que João, mesmo na dificuldade do cárcere, ainda confiava em Jesus. E por mais que tivesse dúvidas, é normal. É normal eu, você e qualquer pessoa duvidar ou não entender o que Deus quer de nós em algum momento. E nesses momentos,
devemos fazer como João, perguntar a Jesus.